Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Eu vou ler mais uma vez. Eu trouxe aqui uma versão mais contemporânea, que é a mensagem, mas os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia e deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar lendo os versículos. Vamos ler do versículo 1 ao 15, que diz assim: Às vésperas da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar o mundo e ir para o Pai. O amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. À hora da ceia, o diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. Jesus sabia que estava no comando porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com o avental. Quando chegou perto de Simão Pedro, o discípulo protestou: Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Pedro insistiu: O Senhor não vai lavar meus pés, nunca. Jesus disse: Se eu não lavar, você não poderá ser parte do que eu estou fazendo. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça. E Jesus disse: Se tivessem tomado banho de manhã, vocês precisariam apenas lavar os pés agora, e estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entendam, é com a santidade, não com a higiene. Porque agora vocês estão limpos, mas nem todos. Ele sabia quem o traria, por isso disse nem todos. E depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a túnica e retornou ao seu lugar à mesa. Então ele disse: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e estão certos, é o que eu sou. Então se eu, mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés um dos outros. Estabeleci um padrão aqui. O que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio: o empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordens ao seu empregador. Se vocês entendem o que estou dizendo, façam o que digam e vivam uma vida abençoada. Até aí, graças a Deus. Quero meditar com os irmãos aqui nessa noite a respeito, se você procurar, você vai encontrar na internet, na rede social, enfim, é falado muito dessa passagem de Jesus que é muito conhecida de vocês, quando ele lava os pés dos seus discípulos. E criou-se até um termo, o conceito da bacia e da toalha. E fala-se muito na questão da liderança. E Jesus estava então dando um exemplo, estabelecendo um princípio para os apóstolos, para os seus discípulos ali. E todo líder deve entender esse conceito que Jesus faz aqui sobre a bacia e a toalha. E eu quero compartilhar esse conceito de Jesus, né, esse exemplo dele, essa ordem dele, para nós imitarmos o princípio da atitude aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos o conceito da bacia e da toalha, não falando sobre apenas liderança, mas falando sobre a nossa vida cristã. Jesus, muitas vezes, ele fez coisas assim que são realmente difíceis de nós entendermos sob a ótica humana. Nós lemos no início do culto, Mateus capítulo 5, e Jesus falou: Olha, se alguém pedir para vocês caminhar, família, caminha mais. Se alguém estiver passando por alguma necessidade, pedir ajuda de vocês, não vêm as costas. Se alguém precisar do casaco de vocês, a túnica, dê o seu casaco, sua túnica, não se negue. E Jesus está falando aqui sobre essa questão de se doar, de se doarmos mais uns aos outros, uns para com os outros. E a passagem introdutória que nós lemos aqui, irmãos, ela vem também reforçar o que Jesus está nos ensinando através dessa atitude de lavar os pés dos seus discípulos e nos ordenando nós imitarmos este princípio na nossa vida diária. Assim como ele fez, nós fazemos também. Jesus, ele nos surpreende com essa lição. E qual que é a primeira ideia que vem à sua mente quando você se lembra desse quadro? Jesus, ele pega... Alguém já lavou teus pés alguma vez? Esse era um costume comum no mundo oriental. Na antiga Palestina era normal. O menor servo, o menor escravo da casa, quando chegava um visitante, um viajante, era o menor dos servos, ele pegava a bacia, a toalha e ele lavava os pés da visita. Era um costume conhecido. Os discípulos sabiam bem o que Jesus estava fazendo. Era uma coisa que acontecia naquele tempo. Nós aqui não vivemos isso, mas naquele tempo o pessoal caminhava de sandália, caminhava de pé no chão, deserto, coisa ressequida, né? Imagine só o garrão, às vezes,
rachado ali, né? Pura areia, sei lá. Você imaginou na nossa terra vermelha aqui, o cara chegar com o garrão tudo rachado, tudo de barro, e você pegar uma bacia e lavar os pés. Eu não sei se você já passou por essa situação, de alguém lavar os seus pés. Algum tempo atrás nós passamos, eu e a Dani passamos. Nós estávamos num encontro, uma programação da igreja, e tinha uma parte da programação ali que incluía o ato de lavar os pés. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não sei se você já passou por essa experiência, mas ela é muito, vou dizer assim, constrangedora no sentido do bem. O amor. Quando uma pessoa lava os seus pés, assim, você se sente constrangido pela atitude da pessoa de se doar, de demonstrar um amor, de demonstrar um respeito por você, a ponto de lavar os seus pés. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu falo, irmãos, por experiência própria. E a Dani, depois me contando que a pessoa que lavou os pés dela disse: eu vou lavar os seus pés porque eu amo muito você. E eu fico me pensando assim, colocando no lugar da Dani, isso constrange. Aí você fica todo assim, você fica impactado pela atitude da pessoa. Então, irmãos, se você ainda não passou por isso, imagine como é que é alguém se dá o trabalho de lavar os seus pés. E se você não passou por isso ainda, para nós termos uma ideia do que é, você lembra do serviço da casa. Qual é o serviço da casa que você menos gosta de fazer? O serviço da casa que menos gosto de fazer é secar a louça. Eu sempre digo para a Dani, eu até lavo, eu até cozinho, mas secar não seca. Eu vejo isso aí, deixo que ela seque naturalmente. No verão, eu não gosto de secar a louça. Eu lavo a louça, se precisar cozinhar, eu cozinho, passar pano na casa. É difícil também, mas a gente faz. Mas não sei por que eu tenho implicância com lavar a louça. Eu lavo, eu espero, eu pego ali, se estiver sujo, eu não tenho medo de pegar, lavar, mas eu não gosto de secar. Daí eu deixo lá no secador. Quando é muita louça, fica lá no secador uma montanha de louça, e aí vai encaixando um, encaixando o outro, e vai ficando, até o cara botar o último lá e fica para secar. Eu não gosto. Não sei qual é o serviço que você menos gosta de fazer. Lavar os pés é o serviço do menor dos menores. E com certeza não é um serviço agradável. Mas é esse o sentimento. Então Jesus nos surpreende com essa lição. Mas eu quero te chamar a atenção, antes de nós relermos aqui a passagem, algo que me chama a atenção, irmãos, é no final do texto que nós lemos, lá no versículo 12, eu vou ler a Nova Versão Internacional. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Olha só que interessante, Jesus ficou preocupado se os discípulos entenderam a lição que ele queria transmitir. Isso significa, irmãos, que o significado, a aplicação desse ensino de Jesus é muito importante para a nossa vida. Vocês entenderam o que eu fiz? Foi a pergunta de Jesus. E o versículo 15, Jesus diz assim, eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu aprendo algo muito importante aqui nesse texto, que Jesus é o nosso referencial. Olhe para Jesus. Não são as pessoas o teu exemplo. O teu referencial de vida não são as pessoas. Não é uma igreja, não é um sistema, não é uma instituição. Muitas pessoas se frustram e acabam tendo uma vida improdutiva. E nós já vimos uma série de mensagens aqui que a produtividade é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus ele diz no final da parábola do saleiro do servo bom e fiel, né? Você multiplicou os talentos, servo bom e fiel. Então a produtividade, muitas pessoas vivem uma vida improdutiva, porque eles se baseiam, eles esperam perfeição das pessoas, esperam perfeição da igreja, do sistema, e o referencial deles são as pessoas. E eles então começam a olhar para as pessoas e começam a se frustrar, porque as pessoas são falhas, os sistemas são falhos, as instituições são falhas. E Jesus diz aqui, eu lhes dei o exemplo. Olhem para mim. Jesus é o nosso referencial. Enquanto você continuar a ter expectativas, e só Jesus pode suprir, ninguém mais. Enquanto você continuar tendo expectativas em pessoas ou em grupos, você vai ficar andando em círculos. E vai ter uma vida improdutiva. Foi Jesus quem morreu na cruz por nós. Não foi o pastor, não foi a igreja A, B ou C, não foi o irmão fulano ciclano. Por melhor que nós possamos tentar ser, nós somos seres humanos. Com certeza, como cristão, eu não estou falando aqui que a gente tem que largar tudo para gandaia. Já que não é perfeito, então vamos se atirar, não é isso. Com certeza, como cristãos, como igreja, nós vamos ter muitas coisas positivas. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Filipenses 2,5, Paulo diz, tem de vós o mesmo sentimento que teve em Cristo
1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que, irmãos, nós nunca vamos ser perfeitos. Nunca. Nunca. O pastor nunca vai ser perfeito, irmãos. A igreja nunca vai ser perfeita. As pessoas nunca vão ser perfeitas. Paulo disse: ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas aí, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele fala da graça de Deus que se manifestou para salvar os pecadores, dos quais ele é o pior. Ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Paulo diz isso, irmãos. Então, não adianta nós termos expectativas, foi Jesus que morreu na cruz por nós, e Ele deve ser o teu padrão, o teu referencial. O alicerce da nossa esperança deve ser Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. O fundamento da sua esperança é Jesus. E, irmãos, Jesus mostra isso. Jesus não tinha expectativa nos discípulos como pessoa, porque Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos, mesmo sabendo que um ia trair ele, que outro ia negar, e que todo mundo ia fugir do tempo, porque eles estavam para começar a ceia, e depois Jesus ia ser preso, e ele ia ser, então, começar o seu julgamento, ia ser torturado e morrer na cruz. E esse fato aqui acontece antes da ceia, da última Páscoa. Imagina Jesus lavou os pés de Judas, irmão. Pense nisso. Sabendo que o cara ia trair ele dali a pouco. Jesus lavou os pés de Pedro, sabendo que Pedro ia negar ele. Jesus lavou os pés dos outros discípulos, sabendo que todo mundo ia deixar ele sozinho no jardim do Getsemane. Jesus tinha, a esperança dele não estava nas pessoas, estava no Pai. E a nossa esperança, enquanto estiver nas pessoas, enquanto você quiser buscar perfeição, referência nas pessoas, você vai se frustrar aqui, você vai se frustrar lá, você vai se frustrar em outro lugar, e você vai viver uma vida improdutiva, vai viver caminhando em círculos. Jesus é o nosso exemplo. E o versículo 1, se você quiser acompanhar, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A marca de Jesus era o amor. Como que eu e você fazemos para que o amor seja a marca da nossa vida também? Nós temos que fazer uma coisa que é fundamental. Em primeiro lugar, nós devemos compreender o quanto eu e você precisamos do amor de Deus. Para que nós possamos ter o amor de Jesus como marca da nossa vida, para que eu possa ter o amor de Jesus como marca da minha vida, eu preciso primeiro compreender o quanto eu preciso do amor de Jesus. O quanto eu sou falho, o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou imperfeito. Apenas depois que eu tiver essa compreensão, eu vou poder olhar para as outras pessoas, não com os meus olhos de juízo, não com os meus olhos julgadores, mas eu vou poder olhar com os olhos de Jesus para as outras pessoas. E vou poder compreender sobre a ótica de Jesus. Assim como eu preciso do amor de Jesus, aquele que está do meu lado também precisa do amor de Jesus. É assim que o amor se transforma em marca da nossa vida. Eu falei para os irmãos no culto passado, que eu ouvi do palestrante lá em Caxias, é uma verdade. Eu também já pensei isso várias vezes. Irmão, se eu fosse Deus, todo mundo já tinha morrido no mundo. Inclusive eu, era um dos primeiros a ser exterminado. Eu olho para a minha vida, para as minhas falhas, para os meus defeitos, era um dos primeiros a ir para a bolsa. Irmão, não tinha mais ninguém no mundo. Se eu fosse Deus, se nós fôssemos Deus, só Deus para amar tanto quem não merece ser amado. Isso é graça de Deus. Então eu devo entender o quanto eu preciso do amor de Jesus. E todos, irmãos, todos precisam de Jesus. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão separados da graça de Deus. É só através de Jesus para essa separação ser rompida. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus. Então, irmãos, 1 Timóteo 2,5: há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então todos nós precisamos de Jesus. E o que é importante, irmãos, a partir do momento que eu compreendo isso, que eu preciso de Jesus, os outros precisam de Jesus, então eu compreendo que eu posso fazer algo positivo por essas pessoas, se eu olhar para elas com o olhar de Jesus, com os olhos de Jesus, com os olhos de amor. Esse princípio deve pautar os nossos relacionamentos na família, no casamento, com os filhos, com os nossos familiares. Eu sempre chamo a atenção, às vezes, quando é fora, a gente é propenso, não vou dizer que todo mundo é assim, estou falando no geral, mas a gente é propenso, às vezes, com os de longe, ser mais paciente do que com os de perto, né? Às vezes uma visita vai lá, quer um negócio, não foi nada, né? Que isso? Aí vai lá o filho, vai o irmão lá e quer, né? Às vezes com os outros,
esse princípio do amor deve pautar os nossos relacionamentos familiares, deve pautar os nossos relacionamentos sociais, deve pautar os nossos relacionamentos profissionais, na comunidade religiosa, no meio do povo de Deus. O amor de Jesus deve ser a marca da nossa vida. Sabemos, irmãos, que amar não significa concordar com tudo. Né? Amar não significa concordar com tudo. João 8,44, Jesus fala assim para o pessoal assim, ó, vocês têm como pai o diabo. O lazarento ali, o péssimo, o chifrudo. Vocês têm como pai o diabo. Porque vocês são mentirosos. E quando vocês falam que é mentira, falam que é do diabo mesmo. Porque o diabo é mentiroso, mente desde o início e é pai da mentira. Jesus falou para o pessoal ali, para os fariseus. Em João capítulo 2, versículo 13 ao 16, lá Jesus pega um chicote e vê o pessoal roubando dentro da casa de Deus, do templo. Ele pega um chicote, vira as mesas e corre o pessoal. Pare de vender, pare de fazer comércio, pare de roubar dentro da casa do meu pai. Então, amar, irmãos, não significa concordar com tudo. Se fosse nos dias de hoje, com todas essas ideologias novas, esses novos conceitos culturais que querem impor o que eu chamo assim de uma nova religião, né? Uma nova religião que diz que é tolerante, mas na verdade impõe uma intolerância cultural, e o alvo dessa nova ideologia, dessa nova religião dos direitos humanos, que vem desde lá todo o tratado da ONU, o alvo deles é o cristianismo. O alvo deles é colocar o cristianismo, colocar na fé a religião. É só você dentro da igreja que pode falar sobre religião. E lá fora eles querem dominar todo o círculo privado, toda a esfera privada e popular. Mas enfim, se Jesus, que estivesse no dia de hoje, Jesus, ele não concordou com a mentira. Ele amava, mas ele não concordou com a mentira. Ele não chegou e disse para o cara assim, quem sabe vocês nasceram assim mentiroso. Quem sabe é genético, está no DNA. Vocês nasceram mentiroso. Né? Jesus não disse isso para eles. Não vou falar isso porque eu vou discriminar os mentirosos. Vocês são filhos do lazarento mesmo. Filho do chifrudo. Esse é o pai de vocês são mentirosos. Jesus não sabia disso. Jesus não chegou ao pessoal que estava roubando no templo lá e disse, eu vou chamar os direitos humanos aqui. E vou tratar vocês assim, vocês são vítimas dessa sociedade patriarcal, opressora e bababá. Jesus não fez isso. Jesus, ele se impôs, irmãos. Ele se impôs. Então, amar não significa concordar com tudo. E eu não estou promovendo aqui, é claro, um discurso de ódio, porque não diz lá em João que Jesus espancou as pessoas. Diz que ele virou as mesas, deu uma chicotada lá na mesa, mas não diz que ele bateu no pessoal. Ele fez um tendel para dentro do gaúcho, mas só correu o pessoal, ele não espancou. Não, Jesus, ele os enfrentou. Por que Jesus fez isso mesmo amando eles? Porque o foco de Jesus era na eternidade. Lá em 1 Coríntios 6,10, Apocalipse 22,15 diz que ficarão de fora do reino de Deus os mentirosos. Os que roubam ficarão fora, não verão o reino de Deus. E Jesus sabia disso. Por isso, ele os enfrentou, mesmo amando eles. Então, irmãos, nós não abrimos mão dos ensinos de Jesus. O que ele diz que é errado. Não nos interessa se todo mundo faz. Não nos interessa se satisfaz os prazeres egoístas das pessoas. Ou se todo mundo diz que é certo. Se Jesus diz que é errado, é errado. Isso nós não abrimos mão. Mas nós não vamos impor nada. Nós não vamos discriminar ninguém. Nós devemos amar. Não abrir mão dos nossos valores, de falar a verdade. Mas não vamos impor nada. Não seremos, o que significa amar, irmãos? É que nós não vamos ser juízes das outras pessoas. Nunca vamos resistir de alguém. Como eu acabei de falar, Jesus lavou os pés de Judas. Imagina, irmãos, nós não podemos desistir de ninguém. Quem quiser seguir a Jesus, é o convite dele. Quem quiser vir após mim, siga-me. Então, irmão, não alimente sentimentos de ira, ódio e vingança contra ninguém. Nunca alimente isso, para você ter o amor como marca da sua vida. Versículo número 2, eu vou ler aqui. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Eu vou ler a versão da Almeida revisada. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Eu aprendo aqui, irmãos, que o diabo seduziu Judas. E é isso que ele tenta fazer com nós hoje. O diabo colocou no coração de Judas. E o diabo tenta nos seduzir nos dias de hoje. Ele apela para os nossos sentimentos e emoções. Ele massageia o nosso ego, o nosso egoísmo.
desperta o nosso egoísmo, nosso senso de justiça própria, de autocomiseração, de se achar a maior vítima do mundo. O diabo faz isso, irmãos, para que as pessoas não sigam a voz de Jesus. Por isso a humanidade tem tanta dificuldade de conviver de maneira pacífica, porque é uma busca incessante pela autossatisfação. Essa é a marca dos nossos dias. As pessoas querem saber o que é bom para elas e o resto que se dane. O diabo faz isso. Versículo 4 e 5. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Irmãos, aqui eu vou fazer só para vocês verem como é que esse conceito, é só que nós vamos compartilhar hoje, esse conceito da bacia e do balde. Olha só, irmãos, esse conceito. A Bíblia diz que Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, ao meio da revista revisada, tirou o manto, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Eu acho interessante essa versão, e eu destaquei os verbos aqui. Como que eu aplico na minha vida o conceito da toalha e da bacia? A Bíblia diz aqui, irmãos, que Jesus, ele levantou-se. Ele levantou-se. Como que eu aplico o princípio, o conceito da bacia e da toalha na minha vida diária? Primeira coisa, atitude certa. Atitude certa. Tiago 2,17 diz que a fé sem obras ela é morta. Jesus ele estava sentado, estava sendo servido e ele levantou-se. As pessoas se lembram de Jesus quando olham para a sua vida diária? Essa é uma atitude que nós temos de ter. O levantar de Jesus significa as atitudes que nós temos que tomar. E o que é importante, irmãos, tomar atitudes certas do jeito certo. Seu hoje é o reflexo de suas decisões. Não se esqueça que ainda há tempo para correções de percurso. Se você está atribulado em alguma área da sua vida, ainda há tempo de consertar. Mas atitude certa. Atitude certa. Ele levantou-se, a segunda atitude dele foi tirar a capa que ele tinha. Ele tirou a capa. Eu preciso ter sabedoria de quando e do que eu devo abrir mão. Eu preciso compreender aquilo que não é necessário nas diferentes fases da minha vida. Jesus está saindo de uma posição em que ele estava sendo servido e ele muda de posição para servir. Então ele tira a capa, porque a capa não ia ser uma ferramenta, um acessório para aquela nova função que ele ia fazer. E eu tenho que entender as fases da minha vida e tirar aquilo que não é necessário. A capa não é necessária. Jesus tirou a capa por um momento. Que momento você está vivendo hoje? Qual o momento da sua vida? Qual o seu momento da sua caminhada com Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Você está longe ou perto de Jesus? Você se encontra com alguma luta interior ou exterior? As respostas dessas perguntas, elas vão te dizer as atitudes que você tem e deve tomar para você poder ser abençoado nessa fase da sua vida. Se aproxime mais de Jesus. Mude sua oração se for preciso. Comece a alimentar sua fé, invista na sua vida espiritual. O que você anda assistindo, o que você anda lendo, o que você anda vendo, o que você anda acessando. São coisas que edificam ou que te afastam de Cristo. Quais as atitudes que você tem que tomar? O que você deve mudar? Então, a Bíblia diz então que ele tirou a capa e ele tomou uma toalha. Vai de quanto que é a toalha? Tomou uma toalha. Identificar o que se deve fazer e fazer. Você pode saber as atitudes, você pode saber a fase da sua vida, mas se você não fazer o que tem que fazer, de nada adianta. É uma coisa que ir no médico, comprar o remédio e não tomar o remédio. Vai continuar doente. E nem eu falei, Tiago, ele diz, capítulo 4, 17, se você sabe bem o que deve fazer e não faz, nisso você está pecando. Que áreas da sua vida o Espírito Santo tem te direcionado a mudar? Quais áreas o Espírito Santo te incomoda? Aquela voz interior que diz, mude. Não seja assim. Mude esse costume ruim. Mude esse hábito ruim. Que áreas? São as atitudes. São as atitudes que você tem que tomar. E a Bíblia diz que ele cingiu-se. Ele cingiu em volta da cintura. Eu vou botar em volta do ombro aqui para o tempo. Jesus cingiu-se. Cingiu-se da toalha. E a Bíblia diz assim que ele cingiu-se. O que você está esperando para ir em direção às mudanças que trarão as bênçãos de Deus sobre a sua vida? É a pergunta que eu te faço. Jesus assume uma posição de servo.
cinge a toalha. Jesus sai de uma posição de consumidor, ser servido, e passa a ser servidor. Ou como o pastor Costa Neto fala, voluntariado. Ele usa muito essa expressão sobre serviço. Ele começa a ser servidor, voluntário, e não mais um consumidor. Você só vai ter uma vida plena quando você deixar de ser consumidor. Consumidor. O mundo, as tendências, as ideologias, a cultura, as igrejas modernas, vamos dizer assim, com aquele evangelho, tu venha, receba a sua bênção, venha buscar a sua bênção, tudo é para você, para você, para você e para você. Essas teologias modernas te deixam consumidor. Você se relaciona com Jesus por causa daquilo que Ele pode te dar, não por quem Ele é. Isso faz de você um consumidor, faz de mim um consumidor. Então nós temos que pensar sobre isso. Interessante que os discípulos de Jesus sabiam o que Ele estava fazendo. Que nem eu falei, eles sabiam o que Jesus estava fazendo. E nenhum dos discípulos disse assim, não mestre, o senhor vai lavar os pés? Não, deixa que eu lavo. Deixa que eu lavo. Os discípulos sabiam o que Jesus estava fazendo, irmãos. Mas nenhum se ofereceu para substituir Ele. É difícil. A gente tem a tendência de gostar de ser servido. Mas é difícil servir. É difícil, a gente gosta de ser consumidor. A gente gosta de ser consumidor. Mas Jesus nos dá o exemplo. E tem uma história, irmãos, muito interessante em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35, que eu vou ler nessa versão aqui para os irmãos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram falar com Jesus: Mestre, queremos que o Senhor faça algo por nós. Dê se posso fazer. E eles pediram: permite que tenhamos os lugares de maior honra na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus disse: vocês não fazem ideia do que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice que eu estou para beber e receber o batismo que estou para receber? Sem dúvida, disseram eles: por que não? E Jesus disse: pensem nisso. Vocês vão mesmo beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o meu batismo? Mas quanto aos lugares de honra, não é comigo, isso já está decidido. E os outros 10 ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os reuniu para consertar a situação. E ele disse, Jesus reuniu ali o PGM dele, chamou os discípulos ali, e vamos cá, pequeno grupo, disse assim: vocês já devem ter notado como o poder sobe a cabeça dos governantes desse mundo que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo. É o que o Filho do Homem faz. Ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a própria vida para salvar muita gente. Jesus então nos dá esse exemplo. Com quem e aonde eu devo ser servidor? É a pergunta que eu tenho que fazer. Em qual lugar? Marcos 10, 44. Seja escravo, servo de todos. De todos. Com todos e em todo lugar. E nessa nova posição, então, Jesus, irmãos, ele pega, ele bota, cinge a toalha, cingiu a toalha, e a Bíblia diz que ele então derrama água na bacia. E ele pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele deitou a água, diz Almeida Revisada. Deitou a água. Derramou a água. Ele começou a utilizar as ferramentas para a nova posição. Tem uma frase de Albert Einstein que eu acho interessante. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você quer resultado diferente, irmãos, mude. Saia da posição que você está. Lavar. Iniciou o processo. Não fique naquele discurso, um dia, pastor. Essa mensagem é interessante, ela falou no meu coração. Um dia eu vou ser servo. Um dia eu vou me reconciliar. Um dia eu vou aceitar Jesus. Um dia eu vou voltar a participar da ceia. Um dia eu vou me batizar. Esqueça disso, irmãos. Jesus começou a lavar, ele iniciou o processo novo. Inicie um novo processo na sua vida. Não fique naquele discurso, não. É o seguinte, pastor, eu ouço muito isso. Quando eu me converter, aí eu vou me converter. Aí sim eu vou me converter. Quando eu vou. Não fique. E ele começou a enxugar. Terminou o que ele começou. Obediência é fundamental, irmão. Nunca se esqueça disso. Comece e termine o que você começou. O pastor Márcio Valadão tem uma frase interessante: 99% de obediência é desobediência. Obedecer, começar e terminar. Versículo 7. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, você entenderá. Foi o que Jesus disse para Pedro. Guarde essa frase, irmão, nunca esqueça dela. Existe algo hoje que te inquieta?
Existe uma situação inquietante? Tenha calma. Você pode não estar entendendo hoje, mais adiante você vai entender. Disse Pedro, versículo 8, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Só teremos comunhão plena com Cristo quando compreendemos e vivemos esses princípios que nós falamos aqui. Devemos ser voluntários, servidores e não consumidores. Versículo 14 e 15 para nós terminar. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Não tem como negociar, meus irmãos. É uma ordem. Faça. Não seja consumidor do reino de Deus. Não seja, irmãos, um crente consumidor.